Olá pessoal, aqui quem fala é Cláudia, criadora do canal Economia com Excel. Na videoaula de hoje eu vou mostrar como que se faz um gráfico de linha. Na verdade, o segredo não é um gráfico de linha, porque quem utiliza Excel já faz muito isso, quem já utilizou já fez um gráfico de linha. Na verdade é para mostrar como que aqui com algumas formatações a gente deixa o gráfico visualmente mais interessante e como a gente faz uma análise de preço de ação utilizando um gráfico de linha. É claro que para essa análise, que a gente chamaria aí de uma análise técnica, né? Existem outras maneiras de se fazer análise, outros gráficos, que é só algum exemplo aí simples do que se poderia fazer para analisar o preço de uma ação num gráfico de linha. Para fazer essa análise, eu calculei alguns valores, para vocês entenderem aqui o porquê de alguns elementos do gráfico. Então, primeiro eu calculei a média, depois eu vou mostrar como que se faz a média do preço da ação, e o desvio padrão também, ou seja, que é o quanto os preços oscilam em torno da sua média, que é justamente o desvio padrão. Aqui nesse caso, por exemplo, se a gente pudesse comparar duas ações, se eu tivesse uma ação com desvio padrão de 5, por exemplo, eu já poderia comparar que a ação com desvio padrão de 5 ela é menos arriscada do que a ação X aqui que tem um desvio padrão de 13. Por quê? Porque ela oscila mais em torno da sua média, né? Se eu quisesse comparar aqui duas ações. Agora, é claro que também numa análise dessa a gente leva em consideração o risco-retorno. Quanto maior o risco, que é o desvio padrão nesse caso, né, que é quanto a ação oscila em torno da sua média, eu poderia analisar. Quanto maior o risco, maior a possibilidade de retorno, e quanto menor o risco, também menor a possibilidade de retorno. É uma das análises que se faz. E eu tenho aqui o desvio acima da média e abaixo da média, que nada mais é, vou clicar aqui na barra de fórmula para vocês verem, é a média mais o desvio padrão, e o desvio abaixo da média é, clicar aqui na barra de fórmulas, média menos o desvio padrão. Por que isso? Quando eu fiz o gráfico, né, então tem a linha aqui do gráfico, né, utilizando os valores, o preço aqui da ação, e eu incluí aqui a barra de desvio padrão. Essa barra está me mostrando justamente o quanto essa ação oscila em torno da média, e esse valor aqui, ó, do desvio acima da média é justamente o valor superior, e o valor aqui de 17,63 é justamente esse valor inferior da barra. E aqui eu consigo visualizar quais foram os pontos aqui, né, do gráfico que ficou muito fora, inclusive até desse desvio padrão. E também com a linha de tendência eu conseguiria avaliar, por exemplo, se o preço da ação está com tendência de alta ou de baixa, e alguns pontos de rompimento aqui, ó. Então, por exemplo, nessa linha de tendência, esses valores que estão abaixo dela aqui, ó, que estão abaixo inclusive da média, né? É um rompimento de baixa. Eu tenho também esses pontos aqui que estão acima da linha de tendência, acima da média, é um rompimento de alta. E com isso eu poderia avaliar qual é o melhor momento, melhor momento de comprar ou vender uma ação, ou de manutenção dessa ação na carteira ou no seu portfólio. Enfim, essa é uma análise que se pode fazer aí com o gráfico de linhas. Então vamos ao gráfico, eu vou deixar esse arquivo disponível aí no link abaixo do vídeo para download, para quem quiser fazer o download e acompanhar aqui a videoaula. Então vamos ao gráfico. Antes de fazer o gráfico, eu vou fazer alguns cálculos da média, por exemplo. Então eu digito aqui o sinal de igual, digito média, o Excel já automaticamente me traz aqui os nomes das funções que começam, né, com essas primeiras letras aqui que eu digitei. Então, como eu quero a média, eu vou dar um tab para aceitar a função. Clico aqui no primeiro valor, Ctrl Shift seta para baixo para selecionar o intervalo, Ctrl Backspace, volto lá para cima, fecho parênteses, Enter, cálculo da média efetuado. Vou calcular o desvio padrão, fazendo a mesma forma. Digito aqui, ó, a função, vou selecionar essa função aqui, ó, desvipad, que é o cálculo do desvio padrão a partir de uma amostra, tá? Dou um tab para selecionar a função, clico aqui nesse primeiro valor, Ctrl Shift seta para baixo, dou um Enter, já volto aqui para cima e já fez o cálculo do desvio. E agora vou calcular o desvio acima e abaixo da média. Para isso é só digitar o sinal de igual, clico na média, mais clico aqui em desvio padrão.
Para o desvio abaixo, a mesma coisa, sinal de igual, média, menos o desvio padrão. Só para a gente ter como base aqui esses valores para entender lá o desvio, né, a barra de desvio padrão. Então, eu vou clicar aqui na planilha, em qualquer local da planilha, clico aqui na guia inserir, venho aqui no grupo gráfico, seleciono essa primeira opção do gráfico de linhas. Então, agora vou só formatar para melhorar o visual do gráfico aqui para gente. Clico aqui no gráfico, na linha do gráfico, clico com o botão direito e venho aqui em estrutura de tópico, seleciono a cor preta, volto aqui em estrutura de tópico, seleciono a espessura, vou colocar 1,5. Agora, vou clicar também aqui no título do gráfico, página inicial, negrito, cor preta. Aproveito que o gráfico está selecionado, né, a área do gráfico está selecionada, vou tirar essa linha aqui em volta do gráfico, então clico com o botão direito, venho em estrutura de tópico, coloco sem contorno, se eu clicar fora do gráfico, a linha já desapareceu. Clico novamente dentro do gráfico e agora eu vou incluir, aqui no sinal de mais, que é elementos do gráfico, eu vou incluir uma barra de erros, mas eu clico aqui na seta do lado direito e incluo aqui a barra de desvio padrão. E vou incluir também uma linha de tendência. Vou clicar aqui na linha de tendência agora, clico com o botão direito do mouse, em estrutura de tópico, seleciono uma outra cor e vou selecionar uma outra espessura para ficar melhor de visualizar. Vou selecionar essa espessura aqui para ficar melhor de visualizar aqui a linha de tendência no gráfico. Agora eu vou mostrar algumas opções e alternativas que a gente tem, tanto para a linha de tendência quanto para a barra de desvio. Clico no gráfico novamente, aqui no sinal de mais elementos do gráfico, venho aqui em barra de erros, aqui na seta do lado direito e clico em mais opções. A barra formatar barra de erros, o painel, né, formatar barra de erros é aberto, e aqui em direção eu consigo selecionar aqui menos, que vai me mostrar aqui a barra só abaixo da média, mais me mostra a barra aqui acima da média, ou ambos, vou deixar em ambos. Aqui eu também conseguiria selecionar o estilo final, né? Porque se eu tirar aqui a legenda, some aqui o risquinho assim, aqui que tem acima da barra de desvio padrão. Eu vou colocar legenda novamente para ele voltar. Vou fechar aqui o painel, formatar a barra de erros. Vou novamente elementos do gráfico e aqui em linha de tendência eu vou selecionar mais opções aqui clicando nessa seta do lado direito. Eu poderia incluir outra linha de tendência exponencial, previsão, média móvel. Eu vou clicar aqui em mais opções, painel formatar linha de tendência aberto. Vocês conseguem ver aqui, se eu colocar exponencial, uma linha azul aqui, ela é adicionada, eu posso clicar em linear, que é essa que a gente incluiu. Posso colocar logarítmica, posso colocar polinomial e vai mudando aqui, né, a minha linha de tendência. Isso aqui é assunto para uma outra videoaula, mas só para vocês saberem que são opções que são possíveis de incluir no gráfico. Eu posso selecionar também a média móvel. Na média móvel, eu posso selecionar o período aqui. Posso aumentar para 5, 6, 7, 8, né? Na verdade, essa média móvel? Eu estou fazendo uma média dos 8 primeiros valores aqui, dos 8 primeiros dias do preço da ação. Eu posso tanto diminuir quanto aumentar. Posso até colocar 11 dias. E aí a média aqui móvel já é plotada no gráfico e com ela eu consigo também visualizar alguma tendência para compra ou venda da ação também, ou manutenção dessa ação no meu portfólio. Por isso que a gente usa também a média móvel. Então, eu vou fechar aqui o painel, formatar a linha de tendência. A linha de média móvel está selecionada. Eu vou dar um delete, porque nós não vamos usar essa linha por enquanto. Então, eu vou deletar. Agora, eu venho aqui novamente em elementos do gráfico e vou adicionar aqui linhas de grade. Só que eu vou clicar aqui na seta do lado direito, vou incluir linha de grade vertical principal e vertical secundária. Pronto. Clico novamente aqui no gráfico e clico aqui na área de plotagem, vou clicar com o botão direito e venho aqui em preenchimento e seleciono essa cor verde. Então pronto, o gráfico foi criado.
É isso, se vocês gostaram da videoaula, curte, compartilha, se inscreve no canal e até a próxima aula.